Sejam bem-vindos ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais um Contos de Terror. Além da morte. O vento uivava entre as árvores retorcidas, como se sussurrasse segredos antigos e esquecidos. Na escuridão da floresta francesa, um eco distante de tiros e gritos ecoava na mente do soldado Thomas Keller, enquanto seu corpo jazia no chão enlameado, banhado em sangue. Ele não sabia que este seria o último ato de sua vida. Tudo ao seu redor desvanecia-se lentamente, levando consigo a esperança de um amanhã. Thomas acordou em meio à neblina, sua forma etérea flutuando acima do campo de batalha. Tudo estava quieto, exceto pelo lamento dos camaradas caídos. A dor que sentira em vida agora era apenas um eco, mas sua ira pulsava como um farol dentro dele. Ele estava preso entre os mundos, uma sombra determinada a vingar sua morte cruel. Mas quem eram seus inimigos? Entre eles, destacava-se Heinrich, um oficial nazista obcecado pela glória e pela lealdade ao regime, que havia liderado o ataque onde Thomas encontrou seu fim. A ambição de Heinrich não conhecia limites, e suas ações haviam arruinado vidas e famílias. Agora, com um espírito sedento por vingança, Thomas traçou um plano para derrubar aquele que se tornara o símbolo de sua ruína. Cada dia e noite que passava, Thomas começou a perceber que não estava sozinho. Outros espíritos estavam presos na floresta, almas atormentadas de soldados que nunca conseguiram encontrar a paz. Entre eles estava Anna, uma enfermeira cuja vida fora ceifada por uma bomba em um hospital improvisado. Juntos, eles formaram um vínculo, compartilhando histórias de dor e perda. Anna tornou-se âncora de Thomas, guiando-o em busca por justiça. Impulsionado por um desejo incontrolável, Thomas atuou. Ele fez sua presença conhecida na casa de Heinrich, onde o oficial acabara de ganhar uma condecoração. Com um sussurro gelado, ele provocou uma série de eventos estranhos, portas que se fechavam sozinhas, sussurros que reverberavam nos corredores. A atmosfera se tornava mais densa a cada dia que passava, lançando os convidados em um estado de frenesi. Quando Heinrich finalmente viu o fantasma de Thomas, uma onda de pavor tomou conta dele, mas ele logo percebeu que poderia usar uma energia a seu favor. Em uma reviravolta inesperada, Heinrich se deixou levar pela loucura e começou a realizar rituais obscuros, tentando chamar forças superiores para derrotar o espírito. Thomas e Anna se viram em uma corrida contra o tempo, tentando impedir que o oficial completasse sua invocação. A batalha final entre os dois mundos chegou quando Heinrich convocou uma entidade sombria de outra dimensão. O vazio foi preenchido por gritos e lamentos, enquanto a realidade se distorcia e desmoronava ao redor deles. Thomas e Anna uniram suas forças, confrontando a aberração em um embate épico. A linha entre o bem e o mal começava a se desfazer, e o destino de todos os espíritos perdidos estava em jogo. Perto do clímax do ritual, Anna revelou um segredo devastador. Ela era, na verdade, uma das responsáveis pela morte de Thomas em vida, uma espiã infiltrada que havia enviado informações cruciais para os inimigos. Sua intenção nunca foi machucar, mas sempre esteve presa em um dilema moral. A revelação cortou Thomas como uma lâmina afiada. Poderia ele realmente vingar-se de alguém que se tornara próximo? Com o conflito crescendo,
Thomas teve que escolher: continuar sua vendetta ou libertar-se da amargura e permitir que todos os espíritos, inclusive o Diana, encontrassem a paz. Em um ato decisivo, ele fez sua escolha. A explosão de energia resultante dessa decisão abalou a Terra, e a entidade que Heinrich havia chamado implodiu, levando consigo os ecos do passado. Na quietude que se seguiu, a floresta finalmente estava em paz. Heinrich, agora perdido num limbo de sua própria criação, mal conseguia compreender o que lhe acontecera. E Thomas, sentindo o peso em seu coração, se despediu de Ana, que sorriu com gratidão antes de desaparecer na luz. O ciclo de dor chegou ao fim, mas a memória de suas ações ainda ecoaria através das sombras. Enquanto o sol nascia no horizonte, um novo capítulo se desenrolava, e o mundo ao redor começava a curar-se, mas as marcas da guerra e da vingança permaneceriam gravadas para sempre na história. O chamado da praia. Quando Elisa e Rafael decidiram passar as férias em uma praia paradisíaca, a última coisa que esperavam era que seus sonhos se tornariam um pesadelo. Aberta a todos os tipos de aventuras, Elisa não conseguia esconder a empolgação ao avistar as águas cristalinas e o céu azul, como se tudo tivesse sido feito para abrigar um conto de fadas. Porém, a atmosfera festiva rapidamente se tornaria sombria. Nos primeiros dias, o casal se deslumbrou com a beleza do lugar e fez amizade com outro casal, Juliana e Marcos. Com risadas e conversas que pareciam eternas, os quatro desbravaram a praia, explorando cada canto, cada pedra. Mas havia algo estranho no olhar intenso e profundo de Juliana. À noite, quando o sol se punha, ela olhava para o mar com uma melancolia que deixava Elisa inquieta. Foi numa tarde nublada, após um mergulho revigorante, que a atmosfera mudou. Curiosos, decidiram se informar mais sobre o hotel onde estavam hospedados. Na recepção, a funcionária sorriu, mas sua expressão se transformou quando perguntaram sobre Juliana e Marcos. Nunca houve hóspedes com esses nomes aqui. Nos últimos 15 anos, apenas vocês dois. O tempo parou. Elisa e Rafael trocaram olhares incrédulos, enquanto um frio súbito percorria suas espinhas. Eles tinham certeza de que tinham se divertido com o casal, rindo, trocando histórias e até mesmo dançando no bar da praia. A verdade pulsava em seus ouvidos. Algo estava muito errado. No dia seguinte, enquanto caminhavam pela praia, decidiram investigar mais. As ondas pareciam sussurrar segredos antigos, enquanto a areia quente escaldava a pele. Uma senhora local, ao vê-los, se aproximou, olhos fundos e cabelos grisalhos. Cuidado com o que procuram. O mar guarda aqueles que se foram, e a tristeza nunca se apaga. As palavras dela ecoaram na mente de Elisa. Eles precisavam encontrar Juliana e Marcos, mas o destino parecia brincar. Ao voltarem para o hotel, uma tempestade repentina estourou e eles se refugiaram sob um gazebo. Ao buscar abrigo, ouviram o riso familiar do casal. Seguiram em direção à origem do som, mas apenas encontraram uma névoa espessa e a sensação de serem observados. Com a neblina cobrindo o horizonte, Elisa teve uma visão. Juliana e Marcos dançavam entre as árvores, seus rostos pálidos, quase translúcidos. Venham até nós.
sussurraram em uníssono. Um arrepio gelado percorreu seu corpo, algo profundamente perturbador. Rafael, percebendo a intensidade do olhar de Elisa, segurou forte sua mão e a puxou. Isso não é real. Vamos embora. Mas nesse instante, as figuras desapareceram. A frustração deu lugar ao medo, enquanto sentiam que o lugar os aprisionava. Determinados a descobrir a verdade, Elisa e Rafael pesquisaram na biblioteca local e descobriram que 2 jovens com os mesmos nomes haviam se afogado há décadas naquela mesma praia. Os detalhes eram horríveis. Os corpos nunca foram encontrados. Certa noite, enquanto tentavam descansar, ouviram batidas suaves na porta. Era Juliana, mas algo estava errado. Ela parecia pálida, quase doente, e sua voz um eco distante. Precisamos de sua ajuda. Estamos presos aqui. Em uma reviravolta inesperada, Juliana revelou que eles precisavam de uma alma viva para poderem finalmente se libertar. O coração de Elisa disparou. Nós não podemos fazer isso, gritou enquanto Rafael a segurava firme. As sombras começaram a se agitar ao redor deles, a escuridão crescendo. A situação tornou-se crítica. Uma tempestade irrompeu no exterior e os sussurros se tornaram gritos angustiantes. O hotel começou a tremer, como se a própria terra estivesse sendo consumida pela dor dos espíritos. Escolham! A voz inumana reverberou, preenchendo o espaço. Elisa e Rafael sabiam que estavam prestes a enfrentar uma escolha aterrorizante: abrir mão de sua liberdade para salvar aqueles que não conheciam ou lutar por suas vidas e correr o risco de serem consumidos. Com coragem renovada, decidiram lutar. Usando a conexão que haviam criado com Juliana e Marcos, decidiram confrontá-los. Quando viram os rostos do passado, reconheceram as almas perdidas, não como monstros, mas como pessoas que haviam sido feridas pela tragédia. No clímax da luta, Rafael se adiantou, oferecendo sua vida para quebrar a maldição. Deixe-a ir, leve-me. Mas algo surpreendente aconteceu. Juliana e Marcos começaram a brilhar. Você está nos libertando, disseram, enquanto a tempestade parava e o céu clareava. Em um último suspiro, o casal desapareceu em uma luz intensa, deixando apenas um eco de gratidão no ar. Despertando no hotel, o sol brilhava e o silêncio envolvia tudo. Elisa e Rafael saíram juntos para a praia, o lugar agora em paz. Sabiam que haviam feito a escolha certa, mas a lembrança das almas perdidas permaneceria com eles para sempre. Enquanto caminhavam, o mar sussurrou novamente, mas desta vez havia esperança nas ondas. Eles se entreolharam, sabendo que, embora a escuridão do passado não pudesse ser esquecida, haviam encontrado luz na amizade, na bravura e no amor. Mas uma dúvida ainda pairava no ar. O hotel permanecia e as histórias que ele guardava seriam eternas. E assim, a lenda continuaria a viver, esperando o próximo casal que ousasse cruzar suas portas. Queridos pais, as luzes da cidade brilhavam à distância, mas na casa de campo onde Miguel morava com seus pais, uma densa neblina parecia engolir tudo ao redor. O garoto, com apenas 14 anos, sempre achou que algo estava errado. As visitas inesperadas às vezes deixavam um frio na barriga, não por causa do desconhecido, mas sim pela sensação estranha de que ninguém voltava. Desde a última visita do tio Carlos,
que nunca mais foi visto, Miguel começou a juntar as peças de um quebra-cabeça macabro. Miguel era um garoto introspectivo, apaixonado por mistérios e histórias de terror. Ele passava horas explorando os antigos livros da biblioteca da escola, sonhando em ser um detetive. Seus pais, Cláudia e Roberto, eram carinhosos e atenciosos, mas havia algo de perturbador em seus sorrisos. Em momentos de distração, Miguel os pegava trocando olhares cúmplices, como se compartilhassem segredos que ele, infelizmente, não fazia parte. Cláudia era uma mulher de beleza impactante, com cabelos escuros e olhos penetrantes que pareciam enxergar através da alma. Roberto, por outro lado, era um homem robusto, sempre sorridente, mas com um olhar perturbador que fazia Miguel sentir um calafrio. A casa, cheia de quadros antigos, tinha uma atmosfera carregada, como se os muros soubessem das atrocidades passadas. Uma noite, enquanto estava sentado na sala, Miguel escutou sussurros vindos da cozinha. Com o coração disparado, ele se esgueirou pelas sombras, tentando entender o que seus pais estavam tramando. Ao ouvir seu nome ser mencionado, ele parou. "Ele não pode descobrir", disse Cláudia, e Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. Determinando-se a investigar, Miguel começou a desenterrar informações sobre os desaparecidos. Cada novo dado o levou a mais perguntas, enquanto ele coletava relíquias dos visitantes que nunca mais voltaram. Um botão aqui, um lenço ali, cada item tornava-se uma peça crucial da verdade que ele estava prestes a desvendar. Naquela mesma semana, Miguel encontrou um diário escondido no sótão. O diário pertencia a uma jovem chamada Ana, que relatava sua vida antes de desaparecer. "Meus pais estão diferentes. Eles não são quem dizem ser", escreveu ela. Antes de uma página em branco, Miguel sentiu uma onda de desespero. Assim como ele, ela percebeu a mudança em seus pais. Certa noite, ele decidiu confrontar Cláudia e Roberto. A tensão era palpável quando Miguel revelou as suas suspeitas. Antes que pudesse completar seu raciocínio, o telefonema de um suposto amigo interrompeu. "Miguel, você precisa sair daí agora." A ligação cortou abruptamente e seus pais encararam-no com um olhar que congelou sua espinha. A situação se intensificou quando Miguel decidiu fugir, mas não antes de encontrar um porta-papel no escritório de Roberto que revelava um endereço. Chegando até lá, ele se deparou com um antigo depósito de carros abandonados e um cheiro de podridão misturado à terra úmida. Ali, encontrou várias caixas que continham pertences de pessoas desaparecidas. Algo de muito mais sinistro do que ele poderia imaginar. De repente, Miguel ouviu passos atrás de si. Era Cláudia e Roberto, cercando-o como predadores. Miguel percebeu que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar. O que era apenas um mistério se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. No confronto final, Miguel, com um golpe de coragem, conseguiu escapar e trancou seus pais no depósito. Ofegante, ele correu pela floresta ao redor, sem saber se conseguiria encontrar ajuda. Enquanto se afastava, sentiu que eles ainda estavam próximos, sempre observando, sempre prontos para reivindicar o que era deles. O sussurro das sombras. No silêncio absoluto do convento de São Cleto, um grito rasgou a tranquilidade da noite.
Irmã Clara, a freira mais nova e inocente, sentiu o calafrio percorrer sua espinha ao perceber que o ecoante som não vinha de fora, mas sim de dentro de seus próprios pensamentos. O antigo convento tinha uma aura de santidade, mas naquele momento aquela aura parecia ser apenas uma fachada, escondendo algo obscuro. Na cripta, Irmã Agnes, a superiora, acabara de voltar de uma missa noturna. Ela parecia diferente. Seus olhos, antes cheios de bondade, agora brilhavam com uma intensidade perturbadora. Clara se aproximou, mas antes que pudesse perguntar o que havia ocorrido, Agnes lançou um olhar gélido que a fez hesitar. "Não se preocupe, querida. A fé é tudo o que precisamos", sussurrou Agnes, mas havia uma tremenda falta de sinceridade em suas palavras. Nos dias que se seguiram, Clara notou mudanças nas outras freiras. O riso e a camaradagem foram substituídos por murmúrios sombrios. Às noites, Clara escutava as freiras reunidas em círculos, compartilhando histórias que pareciam vir de um lugar tenebroso. Ela tentou ignorar, mas a inquietação estava crescendo dentro dela. Em uma dessas reuniões, Clara se esgueirou mais perto para ouvir melhor. "O padre não é digno de nossa devoção", dizia Irmã Marta, com uma voz carregada de veneno. "É preciso purificá-lo. Somente assim conseguiremos ver a luz novamente." O coração de Clara disparou. Como isso era possível? Sabia que o Padre Miguel sempre cuidou delas, trazendo conforto e esperança. O que poderia ter conseguido essa mudança tão abrupta? Certa noite, Clara decidiu confrontar Irmã Agnes. Após a oração noturna, ela se dirigiu à cela da superiora. "Irmã Agnes, o que está acontecendo com você e as outras freiras? Você precisa nos proteger." Agnes fixou o olhar em Clara e, por um instante, a freira viu a sombra de algo maligno cruzar por trás de sua superiora. "É tarde demais, Clara. A verdade é que estamos libertando nossos verdadeiros eus. Pároco Miguel é um obstáculo e ele deve ser derrubado." A revelação deixou Clara paralisada. Um frio gélido subiu por sua coluna. Como poderia sua mentora ter se transformado assim? Antes que pudesse reagir, Agnes ergueu a mão e pressionou contra a parede, sussurrando palavras em uma língua estranha. "Sinta o poder que vem do lado obscuro." Desesperada, Clara correu para o jardim do convento em busca de uma solução. Sabia que seu tempo estava se esgotando. As outras freiras estavam cada vez mais enraizadas na ideia de eliminar o padre, e seu espírito maligno começava a se alastrar como uma praga. Naquela mesma noite, enquanto tentava escapar pelo portão, Clara ouviu risadas ecoando da direção da capela. Sem escolha, decidiu investigar. Quando chegou, sua mente ficou paralisada com o que viu. Todas as freiras, lideradas por Agnes, estavam reunidas em torno de um altar improvisado, onde uma sombra pulsante se manifestava. "Pela escuridão, por nosso verdadeiro eu, aceitemos nossa natureza", bradava Agnes, enquanto um brilho sinistro iluminava o rosto das freiras. Não havia mais saída. Clara sabia que tinha que salvá-las ou seria tarde demais. Com coragem renovada, Clara agarrou uma vela acesa e avançou para a multidão. "A fé é a nossa força. Não podemos nos deixar consumir pela escuridão", gritou. Para sua surpresa, algumas freiras hesitaram, olhando para uma Agnes que agora parecia estar perdendo o controle. "Você não entende, Clara", gritou Agnes, voltando-se para enfrentar a freira rebelde.
Estamos sendo libertadas do jogo da luz. Juntas, somos imparáveis. Mas Clara não desistiu. Com a chama acesa, ela começou a recitar orações antigas, evocando proteção e luz. Lentamente, as sombras começaram a recuar e a tensão no ar se intensificou. Algumas freiras, tocadas pelas palavras de Clara, começaram a se afastar da influência de Agnes. A superiora se transformou em uma figura grotesca, com a raiva e o ódio pulsando em seus olhos. Vocês não podem se rebelar contra mim. Vocês pertencem à escuridão. Mas à medida que Clara continuava, a luz de sua fé começou a iluminar a capela, repelindo as sombras que envolviam as freiras. Contudo, a resistência que Agnes opôs foi feroz. Ela se lançou contra Clara, provocando um colapso de energia que fez as velas apagarem-se uma a uma. O clímax estava se aproximando. Clara percebeu que precisaria sacrificar algo para detê-las de uma vez por todas. Então, com lágrimas nos olhos, confessou seu amor por suas irmãs, implorando que elas retornassem ao caminho da luz. Se você se sacrificar, poderá salvá-las, murmurou uma voz dentro de Clara, ecoando suas convicções. Para um breve momento, o olhar de Agnes se suavizou. A dúvida começou a brotar entre as freiras. Em uma fração de segundo, Clara fez sua escolha. Aproximou-se do altar, erguendo os braços, oferecendo-se como um sacrifício para trazer a luz de volta. Um grito horrendo ecoou pela capela quando Clara se adiantou. Mas algo inesperado aconteceu. Ao invés de sucumbir à escuridão, a luz explodiu do corpo de Clara, envolvendo todas as freiras. As sombras fugiram e Agnes, agora desprovida do poder maligno, caiu em seu próprio terror. Com um último olhar, Clara viu todas as freiras agora libertas, olhando para ela com gratidão e amor, mas enquanto a luz se espalhava, Clara desapareceu, deixando uma sensação de paz em seu lugar. Anos se passaram e o convento de São Cleto retornara ao seu estado de serenidade. As memórias daquelas noites sombrias ainda assombravam algumas freiras. Contudo, a história de Clara se tornou uma lenda. A cada missa, uma vela era acesa em homenagem à freira que enfrentou a escuridão. Mas a paz é sempre efêmera. Durante uma noite chuvosa, um murmúrio percorria os corredores do convento. Alguma coisa ainda estava ali, escondida nas sombras, à espreita, esperando o momento certo para retornar.